Olá, professor Murilo Gutierrez. Vamos falar na aula de hoje sobre direito probatório, especificamente sobre a prova pericial. A prova pericial ela tem uma importância muito grande no direito processual, uma vez que é um tipo de prova que visa desvendar fatos em que sejam conhecimentos técnicos. Ou seja, sempre que a gente falar da necessidade de conhecimentos técnicos para se apurar, para se desvendar determinado fato, nós falaremos da prova pericial. Então é disso que nós vamos falar hoje. Um primeiro ponto que você tem que mentalizar é que a prova pericial ela está prevista no Código de Processo Civil como uma prova típica, ou seja, há o regramento jurídico desta prova em vários artigos, a começar pelo artigo 464. Então, do 464 e seguintes do Código, nós temos o regime jurídico da prova pericial no Código de Processo Civil. E nós temos três categorias, três classes de provas periciais. Então, a primeira categoria é o exame. E nós vamos falar em exame quando for necessário uma prova especializada que incida sobre pessoas ou sobre coisas. E vocês conhecem o famoso exame de DNA que recai sobre pessoas. Nós também temos também o exame sobre coisas, né, como a gente vê determinadas provas periciais que recaem sobre livros comerciais, por exemplo, ou sobre gravações, não é? Pois bem, temos ainda a vistoria. A vistoria é uma modalidade de perícia que recai sobre bens imóveis. E ainda nós temos como uma terceira modalidade de prova pericial a avaliação. Então, a avaliação ela existe, né, como modalidade de prova técnica quando for necessário para se atribuir um determinado valor a um bem ou alguma obrigação. Então, quando não se sabe o valor a ser atribuído a determinado bem ou a determinada obrigação, a prova pericial que nós falaremos é a avaliação. Pois bem, então vamos realçar a questão da admissibilidade. Então, quando se fala em qualquer tipo de prova, lembre-se da teoria geral das provas, que sempre nós falaremos em um requerimento, ou seja, as partes requerem, e o magistrado fará a admissibilidade. E como acontece em qualquer peticionamento, a admissibilidade pode ser positiva ou negativa. A admissibilidade da prova pericial deve ser positiva quando nós estivermos diante da averiguação de fatos que dependam de conhecimentos técnicos especializados. Então, essa é uma ideia elementar que deve ser sopesada pelo magistrado. Né? Ele deve deferir a realização da prova pericial quando for imprescindível o uso de conhecimentos especializados para o desvendamento ou a averiguação da ocorrência de determinados fatos. E nós temos ainda também a possibilidade de nós termos admissibilidade negativa, ou seja, a prova pericial será indeferida quando aquele fato que está sendo objeto de apuração puder ser demonstrado por outros meios de prova. Né? Ou ainda caso se verifique a impossibilidade ou a impraticabilidade do exercício dessa prova pericial. Ou seja, a perícia é impossível, a perícia é impraticável, já houve perda do objeto, né? Ou ainda, caso se verifique que é uma prova inútil, é uma prova desnecessária, ok? Então, são as três hipóteses que vão ensejar o indeferimento da realização desta prova. Agora, é uma prova necessária, necessita de conhecimentos técnicos para se desvendar. É uma perícia plausível, ela é praticável. Não temos outro meio de prova para se demonstrar aquela ocorrência daquele fato. Não temos outros elementos de prova. Então a perícia ela deve ser deferida pelo magistrado, ok? Bom, o perito ele é nomeado pelo magistrado, então caso seja feita a admissibilidade da prova pericial. E esse perito, ele deve, obviamente, ele é da confiança do magistrado, e o magistrado ele deve fixar um calendário acerca de quando essa perícia será realizada, quando que
deve ser entregue o laudo pericial, ou seja, realização de um calendário acerca de todas as etapas da chamada prova pericial. Então, esse controle é feito pelo magistrado. E o perito, ele, em 5 dias, a partir da sua nomeação, ele deve apresentar a sua proposta de honorários periciais, que é justamente a sua remuneração. É até um dos pontos que gera impugnação, que gera alguns questionamentos com relação à prova pericial. Às vezes o perito ele não quer se indispor com o magistrado, falar que não quer realizar determinada perícia, ele acaba cobrando um pouco mais caro, né, para gerar o mesmo efeito, né? Então, os honorários periciais consistem justamente na remuneração desse perito. E, obviamente, as perícias são pagas, são custeadas, né? Então, e além da apresentação então das suas propostas, a sua proposta de trabalho, né, de honorários periciais, também o perito ele deve apresentar o seu currículo, justamente para que propicie às partes fazer o controle da idoneidade desse perito, desse expert, ou seja, da sua expertise. Se ele de fato ele apresenta as qualificações que se espera para a realização daquele laudo pericial. E, obviamente, também deve apresentar os seus contatos profissionais para que ele possa receber as devidas intimações. As partes, repare que elas terão 15 dias, né, após a apresentação dessas propostas por parte do perito, elas poderão, em 15 dias, impugnar o perito, né, caso ele seja suspeito ou caso ele seja impedido. Lembrando que o perito ele é da confiança do juízo e, assim sendo, né, ele também apresenta todas as hipóteses de impedimento e as hipóteses de suspeição também são a ele estendidas. Ou seja, se ele for impedido, se ele já atua naquele processo com uma outra função, ou se ele tiver algum grau de parentesco com alguém das partes ou dos advogados, ele estará numa situação de impedimento. Se ele for amigo ou inimigo das partes, né, ou dos advogados, também poderá ser suscitada a sua suspeição. Aqui implícito, né, também nós temos a possibilidade de impugnar a qualificação técnica do perito. É por isso que ele apresenta aqui o seu currículo. A apresentação do seu currículo é justamente para que propicie o devido controle. Então, quando se faz a impugnação do perito, não é apenas na hipótese de suspeição ou de impedimento, também com relação à sua qualificação técnica. As partes ainda, além de impugnar a nomeação desse perito, né, por entender que ele é suspeito, impedido ou não tem qualificação, as partes ainda poderão também indicar os chamados assistentes técnicos. Assistentes técnicos são peritos particulares das partes. Ou seja, são pessoas com qualificação técnica dentro, obviamente, daquela área que está sendo objeto de prova especializada, de prova técnica, que estarão atuando ao lado das partes, estarão atuando em prol das partes. Só que tem um problema muito interessante, que é justamente o custo disso. Porque os assistentes técnicos são parciais e são custeados por quem os indica. Então, se eu tenho a intenção de indicar um assistente técnico, eu que vou ter que combinar com ele quanto que ele vai me cobrar de honorários periciais. E ele vai acompanhar a perícia e vai propiciar justamente a realização do contraditório nesta perícia. É a grande utilidade técnica do assistente técnico, justamente poder acompanhar a perícia, fazer o controle, né, da atividade técnica daquele perito. Então, há uma utilidade muito grande em apresentarmos assistentes técnicos para o acompanhamento da perícia. Só que o problema está justamente nos custos disso, né? E não é todo mundo que tem a capacidade econômica de bancar um perito particular. Então, lembrando que esse assistente técnico a ser indicado pelas partes, eles são parciais, eles não têm qualquer dever de imparcialidade. Então, não comporta qualquer tipo de impugnação aqui. Ok? Suspeição, impedimento, como nós falamos, ou a qualificação técnica, obviamente, isso não se discute. Né? Até porque está ao livre-arbítrio da parte indicar ou não indicar, quem indicar ou quem não indicar.
ok? Além disso, né, além de apresentar assistentes técnicos, né, indicar assistentes técnicos, as partes podem apresentar quesitos. Quesitos são perguntas que vão justamente nortear a realização daquela prova pericial. Ou seja, elas vão demarcar o discurso, né? O perito ele não pode dizer qualquer coisa. Ele deve responder aquilo que lhe foi perguntado pelas partes. E essas perguntas recebem o nome técnico de quesitos. Bom, uma questão interessante que deve ser sopesada, que após a apresentação, então, da sua proposta de honorários, o juiz vai determinar a intimação das partes para que em 5 dias possam se manifestar sobre esses honorários periciais apresentados. Né? Se essa proposta de honorários, se ela é um valor justo, se vai ser aceito ou se não vai ser aceito. E pode até mesmo o magistrado, caso verifique que há impugnação e que ele poderá arbitrar um valor, não é? Então, é uma questão bastante interessante aqui. Eu acho que gera até um conflito ético, né? Porque o magistrado que vai dar valor ao trabalho do outro, né, eu acho que seria mais factível ele, se verificar que houve impugnação, fazer a substituição, então, por outro perito, né? Mas, enfim, o código permite que o magistrado arbitre, né, o valor o valor que seria um condigno para a realização daquela perícia. Bom, definidos, né, os valores, né, ou aceitos os valores que foram requeridos, que foram apresentados pelo perito, melhor dizendo, deve ser feito um depósito do valor. Que a princípio, esse depósito ele é feito pela parte que solicitou, que requereu a realização dessa prova pericial. Ou então, se ambos requereram a realização dessa prova, deve ser feito o rateio, né? Então, o rateio, se ambas as partes requereram, ou ainda caso a perícia tenha sido determinada pelo magistrado. É bastante interessante essa outra peculiaridade de as partes arcarem cada qual pro rata, né, em meio a meio, né, com o valor da realização daquela perícia, caso ela seja também determinada pelo magistrado. Pois bem, lembrando que se a parte estiver pela justiça gratuita, o sistema prevê que essa perícia ela deve ser arcada, deve ser bancada pelos cofres públicos, né, por recursos públicos provenientes de um fundo especial do judiciário. Eu não sei, mas me parece que esse fundo, né, a que se refere o Código de Processo Civil, me parece que teve um efeito bastante perigoso, né, de talvez ensejar o indeferimento de realização de perícias, justamente porque vai sair de um fundo que é proveniente do próprio do judiciário. E que nós sabemos que há uma crise financeira, né? Então isso pode gerar um efeito esquiva, né, de indeferir, né, a justiça gratuita no que tange a realização de provas periciais, né, justamente para não ver o dinheiro saindo desses fundos que são vinculados ao judiciário. Mas enfim, é apenas uma preocupação que eu tenho. Uma questão aqui interessante, né, deu aqui um delay, aqui, um bug aqui no meu PowerPoint, né, que o juiz ele poderá fazer o seguinte: o valor da perícia ele não é pago de forma imediata. O valor é pago 50% de imediato, né, ou seja, antes da realização da perícia, e o restante, né, os outros 50%, quando da entrega do laudo pericial, ok? Então, é um ponto bastante interessante que você tem que mentalizar. Para a gente finalizar aqui, então, as nossas considerações, é possível que se faça a substituição da prova pericial, né, caso a substituição, melhor dizendo, do perito, não da prova pericial, a substituição do perito,
caso se verifique que ele não tem, de fato, o conhecimento técnico, né, que se exige dele, né, caso ele também não cumpra com o seu encargo, ou seja, o magistrado fixou ali um prazo para a entrega do laudo pericial e aquele laudo não foi entregue, ou ele não está cumprindo com o encargo, né, ou seja, não compareceu no local, no dia e no horário marcado, enfim, é possível que se peça então a substituição, a troca, né, do perito. Nós temos também ainda a possibilidade de realização de quesitos suplementares. Os quesitos suplementares são possíveis, né? Ou seja, são perguntas extras que podem ser feitas quando da realização da diligência, ou seja, quando a perícia estiver sendo realizada, ou ainda é possível que se marque uma audiência de instrução e julgamento, convocando o perito e os assistentes técnicos, se houver, para que prestem esclarecimentos em juízo, né, perante a audiência de instrução e julgamento. Caso isso aconteça, o perito vai ser o primeiro a ser ouvido na audiência e ali, nesta audiência de instrução e julgamento, as partes poderão formular novas perguntas, novos quesitos, que a gente chama de quesitos suplementares. Bom, ainda temos a possibilidade da chamada perícia de comum acordo. Perícia de comum acordo é quando as partes apresentam a sua proposta de realização de perícia, já indicando quem é o perito, sem que seja necessária a nomeação do magistrado. Então, há uma proposta já apresentada pelas partes e que elas de comum acordo. A grande vantagem disso é que não precisa, nós estamos abdicando de eventuais impugnações, eventuais questionamentos que acontecem no processo, com relação aos valores, com relação à qualificação técnica, né, como eu já mencionei. E se as partes estão de comum acordo, esses conflitos não vão acontecer. Então, é bastante útil essa previsão. Não é? Então, quando se fala de comum acordo, obviamente as partes que estão escolhendo, não é? E só é possível naqueles casos em que se admitam a autocomposição, ou seja, direitos disponíveis. Não é? Então, isso aqui é considerado também uma modalidade de negócio jurídico processual. Tá? Nós vamos, no momento oportuno, vamos falar sobre o artigo 190 e 191 do Código de Processo Civil, que fala da possibilidade de negócios jurídicos processuais ou convenções processuais, né, e que podem afetar, inclusive, as prerrogativas probatórias. Essa é uma delas. Bom, essa perícia de comum acordo, né, as partes também já vão negociar, inclusive, local da realização da perícia e a data em que essa perícia será realizada. Né? E também haverá a chamada indicação também, e eles próprios já vão indicar os seus assistentes técnicos ali para não se perder tempo. Então, tudo aquilo que nós já falamos já vai vir previamente negociado pelas partes. Bom, uma outra, caminhando agora já para o final, né, dessa explanação, é possível que a perícia seja dispensada. Ou seja, mesmo que a gente precise de conhecimentos técnicos, mesmo que precise de provas que sejam conhecimento especializado, é possível que a perícia seja dispensada, caso as partes tragam pareceres técnicos. Ou seja, imagine um litígio, né, de violação de propriedade intelectual, né? Que, igual a gente viu, mas vou citar aqui um exemplo, mas guardado as devidas proporções, ok? Aquele conflito que houve entre a Samsung e a Apple nos Estados Unidos. Imagine que um litígio daquela natureza viesse aqui para o Brasil. Poderia haver a dispensa da realização da perícia, porque, como são duas empresas de grande porte, né, que têm um poderio econômico e um grande conhecimento técnico, elas poderiam, por sua própria iniciativa, apresentar os chamados pareceres técnicos. Não se chama de perícia, tá? Não se chama de perícia particular. Apesar de ser uma perícia particular, como ela é apresentada por uma das partes, né, geralmente o que se espera que ela seja tendenciosa, né, tem a sua imparcialidade contaminada, a gente chama isso de parecer, justamente porque é o que parece, né? É algo parcial, parecer é sempre parcial. Então, pareceres técnicos. Então, o autor ele vai trazer esses pareceres, deve trazer na petição inicial e o réu na
contestação. Caso isso aconteça, ou seja, nós estamos diante de dois pareceres técnicos, né, do autor e do réu, então o magistrado poderá dispensar a realização da perícia. Como também pode acontecer de nós termos pareceres antagônicos, né, cada qual puxando para o seu lado, né, e obviamente seja necessário nós termos uma perícia justamente para fazer ali o voto de Minerva, né, para saber quem é que tem ou não a razão naquilo que está sendo dito. E para a gente finalizar, né, essa aula introdutória sobre prova pericial, nós temos a possibilidade de realização temos a modalidade chamada perícia complexa. Perícia complexa é aquela que invade mais de uma área do conhecimento. Ou seja, quando para desvendar os fatos, nós precisarmos de mais de um perito especializado em mais de uma área do conhecimento. Então, caso isso aconteça, a gente vê muito isso em demandas ambientais, né? Derramamento de óleo, de navios, a gente vê muito isso. O famoso caso de Brumadinho, né? De Mariana, né? da Vale do Rio Doce e da Samarco. Então, casos de desastres ambientais dessas magnitudes, né, que nós nos referimos, uma perícia só não vai ser suficiente. Nós precisamos de realização de 2 ou mais perícias de mais de uma área do conhecimento para se, de fato, aferir a extensão do dano. Então, é um típico caso da chamada perícia complexa. Ok? Então, meus caros, era basicamente isso que eu tinha para dizer, né, como uma explicação introdutória sobre o direito probatório no que tange à prova pericial. Brevemente, nós falaremos sobre outras modalidades de prova. Muito obrigado, um abraço.